Então vamos nessa. Última parte da nossa aula 4 do Estatuto. Você vê que a gente está esquematizando tua vida, né? Você já fez concurso, já passou no estágio probatório, blá, 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 blá. Só o que falta é você terminar a tua vida funcional. Mas não morrendo, pelo amor de Deus, mas se aposentando. Então o que a gente vai fazer aqui, já que a gente esquematizou toda a sua vida funcional, nós vamos terminar a sua vida funcional pelo bom lado, que a partir da próxima aula a gente vai começar a falar de coisas ruins, processos, né, deveres, obrigações, penalidade, coisa chata. Mas aqui a gente ainda tem coisa boa para falar. Você se aposentar. Como funciona a aposentadoria dentro do nosso estatuto? Alguns estatutos optam por não falar e deixar a Constituição cuidar. Não é o nosso caso. No nosso caso, o estatuto veio com toda uma montagem. Então vamos devagar. Muito parecido com o artigo 41 da Constituição, já fica aqui avisado. Vamos devagar analisando o nosso estatuto. Tela. Artigo 158. O servidor será aposentado. Primeira situação, por invalidez permanente, sendo os proventos integrais, quando decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei e proporcionais nos demais casos. Vem para cá. O que é a aposentadoria por invalidez? A aposentadoria por invalidez é aquela em que você sofre uma lesão, fica de licença, tratamento de saúde por até 24 meses, chegou ao final dos 24 meses, lembra que é o período superior, 365, passa por análise, continuou, prorrogou, chegou lá 2 anos. O que ele vai fazer? Não se recuperou? Aposentado por invalidez. Não tem para onde ir, não tem o que fazer com você. Olha o que ele fala, aposentadoria por invalidez permanente. Cara, muita gente olha essa palavra permanente e já pensa, acabou a vida para ele. Pode ser que passados 2 anos você ainda não está apto, mas depois disso, 4 anos depois você se recuperou. O que vai acontecer com você? Reversão. Então cuidado, tá? Não é porque ele fala permanente que você realmente nunca mais volta. Agora, a aposentadoria permanente ela pode ser paga integralmente ou proporcionalmente ao tempo de serviço. Ela será integral somente quando você sofrer essa aposentadoria por doença grave, moléstia profissional, doença contagiosa, incurável, especificada em lei. Você não tem que saber quais são, pelo menos por enquanto. Calma que a gente vai ver uma montagem sobre isso. Mas você não tem que saber quais são. Agora, fora doenças profissionais graves, moléstias incuráveis, contagiosas, é sempre proporcional. Então a regra é a aposentadoria por invalidez ser proporcional. Excepcionalmente será integral. Fechou? Segunda forma de aposentadoria está na tela. Compulsoriamente, também conhecido como expulsatória, né? Aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Eu já puxei para você o artigo 159. Você vai entender por quê. A aposentadoria que trata o inciso 2º do artigo anterior será automática e declarada por ato, com vigência a partir do dia que o servidor atingir idade limite de permanência no serviço ativo. Então, completou 70 anos, automaticamente você já está aposentado compulsoriamente. Mas, Dalma, olha só, em 2015 não teve uma alteração, em dezembro de 2015 não teve uma lei complementar que estabeleceu 75 anos para servidor? Perfeito, você está por dentro, isso é importante. Mas o nosso estatuto ainda fala 70. Então, cuidado, que a Constituição ela pedia, né? Compulsório aos 75 na forma de lei complementar ou aos 70 anos nos outros casos. Agora, o servidor público, em geral, é 75 anos. Porém, essa lei complementar não atinge nosso estatuto. Então, nosso estatuto diz 70. Cuidado na prova, tá? 70 anos é a compulsória. Compulsória sempre será proporcional, né? Porque se você tivesse atingido o tempo de serviço e contribuição, você se aposentava normal, recebendo integral. Então, se você não conseguiu atingir, você acabou ficando até a idade máxima compulsória. Continua. Aposentadoria voluntária, a linha A, aos 35 anos de serviço se homem e 30 de mulher, no caso de mulher, perdão, com proventos integrais, aos 30 anos de efetivo exercício em função de magistério, se professor. Né? Eu nunca vi um magistério que não fosse professor, mas tudo bem. Ah, sim, mas tem o auxiliar, tá? Boa desculpa, gostei. Se homem e 25 se professora com proventos integrais. Aos 30 anos de serviço se homem e 25 se mulher com provento proporcional. 65 de idade se homem e 60 se mulher com provento proporcional. Vamos facilitar para você? Põe no teu material assim, aposentadoria voluntária. Aí você põe uma setinha em cima. Integral, setinha embaixo, proporcional. Integral são duas situações. 35 anos de serviço, homem, 30 anos mulher. 2,
30 anos de serviço se professor homem, 25 mulher. Essas são as duas situações em que você se aposenta voluntariamente, você pede para se aposentar e recebe integral. Quando que vai ser proporcional? 30 anos de serviço homem sem ser professor, 25 mulher sem ser professor. Segunda situação, 65 anos de idade só, eu não tenho tempo de serviço, só tenho idade, e 60 mulher, também será proporcional. Então é isso. 35-30, 30-25 integral. Lembrando que esse 30-25 inicial aqui é para professor. 30-25 serviço, proporcional. 65 idade, 60 idade mulher, proporcional. Acabou. Só esquematiza que fica mais fácil. Continua a leitura da aposentadoria. Parágrafo 1º, olha que legal. Consideram-se doenças graves... Eu te falei, né? A gente ia ter que ver depois, tá aqui. Consideram-se doenças graves, contagiosas e incuráveis, que se referem, inciso 1º desse artigo, para aposentadoria por invalidez permanente com recebimento integral, se incapacitado para exercício da função pública, tuberculose ativa, alienação mental, nossa senhora, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase. Porra, tá parecendo música do Titãs isso aqui, né? Parece o Pulso isso aqui. Blá, 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 blá. Cara, eu não vou nem ler esse resto aqui. Por quê? Tu não tem que memorizar isso aqui, não. Se você notar, são doenças pesadas, porra. Contagiosas, incuráveis. Amigo, não memoriza. Porque se na tua prova ele colocar uma doença, é porque vai ser doença pesada dessas daí, né? Se ele colocar lá pra você febre, dor de cabeça, gripe, porra, é óbvio que não. Então, tuberculose, beleza, gripe não. Tranquilo? Besterol, continua. Parágrafo 2º. Ao servidor aposentado em decorrência de qualquer das moléstias tipificadas no parágrafo anterior, fica vedado o exercício de outra atividade pública remunerada sob pena de cassação. Porra, meio óbvio, né? Tu tá doente pra cacete a ponto de não trabalhar pra mim, mas pode trabalhar pra outro. Vai dormir, né? Parágrafo 4º, esse é importante, tá? Marca aí. Se o servidor for aposentado com menos de 25 anos de serviço e menos de 60 anos de idade, a aposentadoria estará sujeita à confirmação mediante nova inspeção de saúde, após o decurso de 24 meses contada a data do ato de aposentadoria. Homem ou mulher, né? Tanto faz. Regra fácil, dá para entender. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato. Parágrafo 1º. A aposentadoria por invalidez será precedida por licença para tratamento de saúde num período não superior a 24 meses. Lembra que eu te expliquei isso? Isso aqui é muito importante. Para o cara se aposentar por invalidez, por alguma situação que não seja moléstia profissional, doença grave, contagiosa, incurável, vontade de morrer, tem que passar primeiro. Isso aqui é óbvio, tá? É precedido, então é obrigatório. Primeiro eu te coloco de licença para tratamento de saúde por até 24 meses. 365 dias, faz uma avaliação, prorroga. Não conseguir, por isso que na hora lá eu te expliquei assim. Primeiro vem a licença, depois vem a aposentadoria. Toma cuidado, tá? Beleza? É obrigatório, por isso que ele fala que precede. Continua. Parágrafo 2º. Expirado o período de licença e não estando em condição de reassumir o exercício do cargo ou de se proceder à sua readaptação, é aposentado, sim, já falamos. O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e publicação da aposentadoria será considerado como prorrogação da licença. Então tem que ser rápido, né? Continuando, artigo 161. O provento de aposentadoria será revisto na mesma proporção e na mesma data em que se modificar a remuneração de servidores e atividade. Parágrafo único. São estendidos a inativos qualquer benefício ou vantagem posteriormente concedida ao servidor em atividade, inclusive como decorrente da transformação ou reclassificação do cargo. Isso aqui é óbvio, né? Tua aposentadoria sempre será revista quando, o ativo no mesmo cargo que você se aposentou teve um aumento. Então, automaticamente vai afetar tua aposentadoria. Foi concedida uma nova vantagem para todos aqueles detentores do cargo. Você também vai ter direito. Acréscimos conquistados na justiça, que é muito comum, né? Ah, vamos fazer uma equiparação salarial, que é proibido, mas vamos fazer uma aproximação. Beleza. É proibido você falar que equiparou, mas você pagar igual não tem problema nenhum, tá? Tudo vai mexer na tua aposentadoria. Óbvio, né? Prossegue. Artigo 163 é muito importante. Com prevalência do que conferir maior vantagem, ou seja, das duas situações que eu vou te mostrar, a que for melhor é a que vai ser aplicada a você, quando você receber a aposentadoria proporcional, o provento não será inferior
ao salário mínimo, observada a redução da jornada de trabalho que estava sujeito ao servidor, e a 1/3 da remuneração da atividade nos demais casos. Então, das duas, uma. Ou você recebe o salário mínimo, ou você recebe 1/3. Se por acaso 1/3 do que você receber na atividade é menor que o salário mínimo, paga o salário mínimo. Se 1/3 é maior, paga 1/3. Então, é uma questão de lógica, eu vou aplicar o que for melhor para você. Artigo 164. O servidor em estágio probatório somente terá direito à aposentadoria quando invalidado por acidente em serviço, agressão não provocada no exercício de atribuições acometidos de moléstia profissional ou caso especificado no parágrafo 1º, que é lá aquela música do Titãs dessa lei. Marca isso só para você saber quais são os casos que o não estável vai acabar se aposentando. Agora, muita atenção para o 165. Eu brinquei com você sobre isso e é importante que você saiba. Disposições relativas à aposentadoria aplicam-se ao servidor nomeado em comissão, o qual contar com mais de 5 anos de efetivo e ininterrupto exercício em cargo de provimento dessa natureza. O comissionado pode se aposentar? Pode, eu falei isso lá no começo. Acho que foi até em outra parte do vídeo da aula 4, nem foi nesse vídeo, nem lembro, mas eu falei sobre isso. Agora, para que o comissionado se aposente, porque isso vale para servidor, artigo 41 da Constituição, essa regra é válida realmente. Você quer se aposentar no cargo que você está, tem que estar pelo menos 5 anos no teu cargo atual. 10 anos no serviço público geral e 5 anos no cargo atual. O comissionado também. O comissionado pode se aposentar? Claro que pode, desde que ele complete 5 anos, e aqui entra um detalhe que eu quero que você marque no artigo. Ininterruptos no cargo que ele pretende se aposentar. Então, o comissionado tem esse problema. Se ele ficar faltando sem justificar, zera. Tem que estar pelo menos 5 anos ininterruptos no cargo que ele queira se aposentar. Regrinha pesada, né? Continua. Parágrafo único. Aplicam-se as disposições desse artigo, independentemente de tempo de serviço, ao servidor provido em comissão, quer titular de cargo de provimento efetivo, quer não, quando invalidado em consequência de moléstias enumeradas no parágrafo 1º, desde que tenha submetido, antes do seu ingresso ou retorno ao serviço, inspeção médica para provimento de cargos públicos em geral. O que ele quer dizer aí? Se por acaso esse comissionado for atingido por uma doença contagiosa, incurável, aquela situação que a gente falou da música do Titãs de novo, que a piada está ficando chata já, eu já sei, aí eu não preciso contabilizar os 5 anos ininterruptos. Independente do tempo, vai que você dá a cagada, né? Porra, cagada. Azar do cacete, né? Tu assumiu o cargo comissionado no dia seguinte e você pegou uma doença incurável. Porra, então tu vai ser aposentado um dia só de trabalho. Tá? Então, esse prazo de 5 anos é válido para tudo, exceto a aposentadoria por invalidez, que vai gerar para você proventos integrais. Que se for proporcional, sem conversa. Tem que estar pelo menos 5 anos no cargo também. Que se ele ficar ruim, licença tal, exonera. Eu não preciso explicar por quê mesmo, é livre exoneração, então exonera do cargo comissionado. Tá fechado? Foi, né? Matamos a aposentadoria, fechamos aqui concessão, licença e aposentadoria. Nos vemos na aula 5.